Bom, a verdade é que eu tava tentando vir pra cá e criar algo mais estruturado, mais elaborado, que gerasse mais autoridade, que parecesse com. E eu percebi que eu acabei me perdendo muito nesse caminhar. E faz um mês que eu gravei o outro vídeo e eu não consegui mais gravar porque era como se não ficasse bom o suficiente, não tinha o cenário bom o suficiente, não tinha um texto bom o suficiente. Quer saber de uma coisa? Vou fazer o seguinte, eu vou sentar no chão, vou falar. Então é isso, tô abrindo a câmera e vou falar. E isso veio depois de uma situação que eu passei no trabalho. Eu disse, cara, queria levar isso lá para o canal, eu quero estar trazendo mais essas situações, essas reflexões. E eu não quero fazer nada muito cheio de dedos, sabe? Verdade, claro que esses vídeos eu quero melhorar, eu quero elaborar mais, mas isso dentro da minha essência, né? Isso é marca pessoal, né? E é interessante que mesmo quando a gente tem consciência disso, muitas vezes a gente se pega um pouco, se perde um pouco, porque a gente entra muito no modo comparação, mesmo que de forma inconsciente. Você não acha que está se comparando, mas eu vinha postergando tanto isso que quando eu fui olhar a raiz é porque eu estava me comparando e quando eu me comparei eu não achei que eu era boa o suficiente. Então, cá estou eu aqui, né? Vou fazer isso dar certo, velho. Só assim. Bom, eu tô em transição de carreira, né? Atualmente eu ainda trabalho como terapeuta ocupacional atendendo crianças com autismo, mas já tô iniciando, né? Já tem um tempo aí em marca pessoal. E é muito interessante porque fazem 12 anos que eu trabalho como terapeuta ocupacional. Eu sou uma dos nomes mais colocados dentro da terapia ocupacional aqui na minha região. Então, eu sou referência. E é engraçado porque hoje eu tenho noção que isso não teria sido possível sem a construção de uma marca pessoal. Só que antes era algo muito intuitivo. Então, eu sabia como fazer, que caminho tomar, mas eu não sabia nem que existia isso de brand, de marca pessoal. Então, hoje eu tenho noção do quanto que a marca pessoal ela potencializa o nosso crescimento dentro do consultório e o quanto também que ela pode prejudicar quando você não trabalha ela de forma correta, né? Hoje eu vou trazer uma situação aqui que eu passei semana passada em um dos locais que eu atendo. Mas antes de trazer a situação, é engraçado porque hoje é muito claro para mim o porquê que existem tantos profissionais que não alcançam o sucesso que querem, ou porque é só mais um na fila do pão, né? Hoje, vai ser um tema para um próximo vídeo, é o porquê tem tantos profissionais da saúde migrando para a terapia ocupacional e achando que só essa transição de carreira, de profissão vai trazer o sucesso e não tá atrelada a isso, tá atrelado muito mais à marca pessoal, mas isso vai ser um vídeo mais pra frente. Mas para mim é muito impactante hoje o quanto que a marca pessoal ela auxilia a gente no consultório, nesse crescimento, em lucrar, em ganhar mais visibilidade, mais autoridade, em atrair os clientes que desejam, não simplesmente aquele que bate na sua porta. Então, eu quero trazer isso de uma forma com que outros profissionais da saúde, eles compreendam isso, eles internalizem isso, eles coloquem em prática, para que tenham sucesso, para que tenham qualidade de vida, porque a gente merece. Véi, a gente é muito sobrecarregado. Eu acho que o povo vê a gente como um salva-vidas, porque é incrível a sobrecarga que colocam na gente. E o quanto que muitas vezes a gente absorve isso, né? E o quanto a gente se frustra também. E até a nossa dificuldade muitas vezes de precificar, principalmente profissionais da reabilitação, quando eu entendi realmente o que era marca pessoal e toda essa construção, assim, mudou muita coisa. Para mim fez sentido em muita coisa. Então eu quero compartilhar mais isso com vocês. Ok, então bora para a situação.
Que delícia. Era pra ser uma taça de vinho aqui, mas é água, porque eu já bebi o vinho que eu poderia beber de hoje, eu já bebi ontem, então é isso. Eu tava no local do meu trabalho, não era no consultório. Aconteceu da última paciente atrasar. E é uma paciente que ela ou ela atrasa ou ela falta. E ela quer colocar muita responsabilidade em cima dos outros, né? E uma coisa que eu sempre falo é, as regras são iguais para todos. Então, se passou do horário, eu não atendo. Isso é para todos. Todo mundo tem que ter a responsabilidade com os horários dos atendimentos do seu filho. Pronto. Então, ela chegou atrasada, eu já tinha ido embora junto com a recepcionista. E no mesmo dia eu fui informada que teve uma reclamação, uma denúncia, lá na gestão, porque a terapeuta não tinha esperado. E aí entra muito aquela questão de eu sou de tal cargo, ou então eu sou filha de fulano. E aí, independente de qual cargo a pessoa ocupa, de quem é filho, quem foi que colocou essa pessoa no cargo, se é de político X, político Y, se tem dinheiro, se não tem, eu não tô nem aí. As regras são as mesmas para todos. E eu mantive minha postura. Se chegar atrasado, não é atendido. E não é um atraso pouco, é atraso grande. Eu, como profissional da saúde, eu não vou estar ali priorizando nem fulano, nem cicrano, nem beltrano, porque ocupa um X cargo ou porque é filho de tal pessoa que é conhecido e não sei mais lá o que. E assim, óbvio que existem imprevistos e óbvio que a gente entende, né, em determinadas situações, né, a gente espera, a gente encaixa, como eu já tive atendimentos, pacientes que atrasaram e eu atendi no meu horário de almoço. Só que existe a corresponsabilidade. A gente consegue identificar quem são aquelas pessoas que dão valor, que estão comprometidas e aquelas pessoas que simplesmente estão ali porque conseguiram de forma muito fácil e que não dão o valor. Então, querem que o outro seja responsável por isso. Eu tenho uma idosa lá que eu atendo, que ela vai com a filha dela, o horário dela é de 10h40, 8 horas ela tá lá. Apesar que eu já disse, não precisa ser 28 horas. A senhora pode vir aqui 10 horas, 10h30, tá tudo ok, porque 10h40 eu chamo a senhora. Ela faz, não, Lívia, não se preocupe. Eu venho no meu horário certinho, eu gosto. Então tá tudo ok. Ter essa postura que eu mantive mesmo após a denúncia, é fácil para mim, porque tá condizente com meus valores. Eu não tenho um rabo preso com ninguém, sabe? Pra eu precisar ter que fazer, sabe? Eu construí uma marca pessoal forte, onde os locais onde eu trabalho, eu sei que eu consegui por mérito. Isso não é uma coisa fácil. Nos dias de hoje não é uma coisa fácil. Então, assim, você ter muito claro os seus valores e você manter eles, independente se é fulano, se é ciclano, se é filho de prefeito, de vereador ou de tal empresário, e você manter isso diz muito sobre você. Então, acho que o primeiro ponto de reflexão, ter conhecimento dos seus valores e do seu posicionamento para você conseguir manter a postura que você quer, para você dizer os não que você precisa dizer, os sims que você precisa dizer. Porque quando é um profissional que ele não consegue ter isso, que ele não tem uma marca estruturada, muitas vezes é um profissional que ele vai normalizar essas situações, vai fazer os encaixes, vai ficar com medo, muitas vezes, de dizer um não, assim, manter uma postura, com medo de perder o emprego, sabe? Poxa, se eu perder isso aqui, eu vou trabalhar onde? Né? Foi tão difícil já conseguir isso aqui, é o dinheirinho que paga minhas contas. Então, assim, quando você não tem isso, essa marca pessoal forte e ter muito claro os seus valores, fica muito difícil de você manter o não quando você dá. E o segundo ponto que eu queria trazer nessa situação, e se fosse particular? Se fosse no consultório, teria mantido essa postura? Tem gente que acha que por ser SUS
pode tratar os profissionais da saúde como um saco de pancada. E não é bem assim. Mas também existe um outro lado, né? Muitas pessoas acham que porque está pagando no particular, pode ditar as regras e limites e pode dizer, fazer o que bem quer. E também não é assim. Mas eu confesso também que eu já fui, eu tenho 12 anos de carreira, né? Vou fazer 13 no final desse ano. Então, no início, eu já fui uma profissional da qual eu cedia bastante. Eu tinha medo, minha gente. Por mais que eu não demonstrasse, eu tinha medo de perder aquele cliente. Poxa, eu estava começando. Eu cedia bastante. Não só por um medo, mas também por me enganar, achando que eu estava acolhendo, né? Poxa, aquela mãe, ela tá desse jeito porque ela ainda tá no luto, né? Aquela pessoa tá sendo tão reativa assim porque ela ainda tá no luto porque recebeu o diagnóstico do filho. Poxa, ela tá nessa situação porque não é fácil, porque não tem uma rede de apoio. Mas isso não dá o direito da pessoa chegar e dizer o que quiser e fazer o que quiser. E isso eu só fui entender mais lá na frente, que essas formas também é uma forma de desrespeitar o profissional. E eu não sou saco de pancada. Você, como profissional da saúde, você não é saco de pancada. E porque tem tanta gente que ainda vê a gente como um bote salva-vida e ou então um saco de pancada. É só colocando, ou só dá murro ali, ou então é só colocando mais gente, só colocando mais demanda, só colocando mais coisa. E a gente parece que a gente vai se afundando na gente mesmo. E eu já fui esse tipo de profissional, assim, que eu cedia. E pra mim tava tudo bem. Nossa, vai passar. Mas na frente ela vai enxergar, né? Aos pouquinhos eu vou com jeitinho e eu vou explicando. E tem outra questão muito importante dentro do consultório se eu não atendo, eu não recebo. E isso conta muito no final do mês. Putz, mas conta muito, 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 muito. E isso que faz tantos profissionais cederem. A questão financeira pesa muito. Só que quando a gente começa a entender o que é marca pessoal, o que é posicionamento, você entende realmente a importância do porquê precisa se posicionar. E isso te dá uma segurança e uma autoconfiança no teu trabalho, uma valorização imensa, porque o sentimento que eu tenho é que muitas vezes nessas situações assim que acontece, a gente vai se desvalorizando, mesmo que de forma inconsciente. Vai ficando mais desgostosa com o trabalho, mais exausto, mais cansado, porque a gente tá cansado de só encharcarem a gente. Então, pra mim foi eu não gosto de dizer que foi virada de chave, porque foi um processo muito doloroso, na verdade. E muito difícil nos primeiros momentos, quando eu comecei a dizer um não. Dizer não é assim. As regras são essas. Aqui no consultório é assim, é pelo SUS. Nós também temos regras aqui. Então, não é algo fácil. Mas quando você atrela isso à sua marca pessoal, que você coloca os seus limites, que você coloca os seus valores, cara, tanto você aumenta a sua percepção de valor, você com você mesma, como os outros de fora também te enxergam de forma diferente. Se uma situação dessa, por exemplo, acontecesse no consultório hoje em dia, eu diria assim, na maior tranquilidade do mundo, para a pessoa procurar outro profissional. Não se encaixa aqui. Explicaria os motivos e diria, a partir de hoje pode procurar outro profissional. Porque eu sei que na posição que eu tô hoje, com a marca que eu construí, eu não fico com vaga aberta. Antigamente era uma peleja, né? Mas depois de toda a construção de marca pessoal, então hoje eu sei que se fulaninho sair, eu sei que eu tenho outros pacientes dentro do tipo de cliente que eu quero, não é qualquer pessoa que vai. E isso foi uma construção muito grande com o tempo e no desenvolvimento de marca pessoal. A marca pessoal para mim hoje, na verdade, ela dá muita clareza para quem tu é, para quem tu deseja ser, para o que tu tolera, para o que tu não tolera e principalmente aonde tu quer chegar. Isso é crucial. Porque o que mais tem hoje em dia são profissionais da saúde que parece que o planejamento é o seguinte: vou montar o consultório e vou ter sucesso. Não existe estratégia de carreira, não existe construção de marca pessoal. Acha que é fácil assim.
Então, quando você tem essa percepção e começa a trabalhar a tua marca pessoal, ela te dá esse direcionamento de onde tu quer chegar. O que foi que resultou essa denúncia? Em nada. A gestão não levou para frente, porque sabe, a profissional que contratou sabe que eu não chego atrasado, sabe que eu sou correta, sabe que eu dou o melhor atendimento que eu posso, enquanto tem uma que me esculhambou, tem 10 que elogiam e que estão sempre elogiando toda semana e que contam a evolução que os filhos estão tendo. Então, eu mantenho a minha postura. Então, se eu fosse fechar um pouco sobre tudo isso que a gente conversou, seria: foca na tua marca pessoal. Estrutura a tua carreira, sabe? Deixa muito claro o que é que você tolera, o que é que você não tolera. Quem é você? Quais partes suas você vai mostrar para potencializar essa marca pessoal? Qual sucesso você quer? Quanto você quer faturar? Aonde você quer trabalhar? Quais dias você quer trabalhar? Tudo isso vai estar muito atrelado à marca pessoal que você quer construir, que você já está construindo. Eu acho que principalmente é qual liberdade de qualidade de vida você quer. Porque hoje a gente normaliza tanto o nosso cansaço. Tanto, sabe? Parece que é esperado você ver aquele profissional da saúde esgotado, que sai de manhã, só chega à noite, final de semana não tem tempo pra nada, porque a gente tá fazendo relatório, a gente tá fazendo plano terapêutico, a gente tá elaborando atividade, a gente tá confeccionando atividade. E isso não é qualidade de vida. Existe algo muito melhor quando você compreende o quão a marca pessoal ela pode contribuir nisso, né? Você consegue se enxergar principalmente fora da profissão. A gente veste essa capa e parece que sai dia, entra dia e ela não sai da gente. E é libertador muitas vezes quando você percebe quem você é para além da profissão. Então a marca pessoal ela também traz isso. Ela mostra quem é você. Quem é você? Aquela frase bem clichê, né? Quem é você sem dizer o que você faz? Então acho que é isso. Alinha e vai dar certo. Daqui a pouco tu tá com teu consultório aí, bombando.